Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é Apocalipse 13 e Mateus 24. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, falar desse alerta de Apocalipse 13 e Mateus 24, que está acontecendo. Já estamos na ordem profética, já estamos na linha profética. E o que você está vendo? Guerras, rumores de guerras. Mas Jesus falou para os discípulos: tudo isso tem que acontecer, mas não se amedronte. Não se amedronte, porque tudo isso tem que acontecer antes da sua segunda vinda. Vamos lá, Mateus 24, verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? No versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O que vocês viram, principalmente no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, falsas pessoas dizendo-se o Cristo, que levou a muitas pessoas à morte, com coisas vãs, né? Tomando remédio para ganhar vida eterna, fazendo coisas barbúndias, coisas inimagináveis, que as pessoas mais prudentes ficam falando: que horror, que coisa é essa? Que esse falso Cristo fez com essas pessoas? É mais ou menos isso. Então, muitos, aquele mesmo João de Deus que curava, que dizia que curava as pessoas, principalmente as mulheres, que depois descobriu que ele ficava persuadindo as mulheres para seus casos sexuais. Então, quer dizer, mentirosos. E Jesus, sabendo disso, falou para os discípulos. Agora o versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque isso tudo tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Quer dizer, tem que acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação. O que estamos vendo? Há 3 anos atrás, Rússia contra a Ucrânia. Depois passou-se um ano, Hamas contra Israel. Aí, 2 anos do conflito entre Hamas e Israel, veio o Irã contra Israel. Aí, a terceira pessoa do caso, Estados Unidos, combateu o Irã. E meio que se acautelou. Agora, entrar em conflito
Irã contra Israel, Estados Unidos contra Irã, Israel e Estados Unidos junto contra o Irã. E agora a Rússia quer proteger o Irã e a França entrou contra o Irã. Quer dizer, olha o paralelismo dessas coisas. Estava conversando com um amigo meu e eu estava falando para ele, está se cumprindo Mateus 24. Daniel capítulo 11, verso 40. Já começou a entrar em vigor. E já podemos fazer a contagem, como se diz. Não dá datas, mas já saber que isso já está acontecendo, que foi profetizado. Mateus 24 é o capítulo do Evangelho de profecias. É o capítulo de mais profecias dentro do Evangelho. E está se cumprindo. O que você está vendo é um cenário de guerra. Não é a Terceira Guerra Mundial. Porque você vai lá para Apocalipse 7, dos 144 mil, e o anjo fala que os 4 anjos estão segurando os ventos. Você vai ouvir no mundo jornalístico os jornais falando de Terceira Guerra Mundial, mas é só rumores. Porque vocês imaginam se juntassem e fizesse a Terceira Guerra Mundial, vocês acham que sobrariam alguma pessoa no mundo? Sendo a Terceira Guerra Mundial uma guerra nuclear? Então, por isso que está no Apocalipse 7, que os 4 anjos estão segurando os ventos, antes de selar as pessoas com o selo de Deus, os filhos de Deus com o selo. É rumores. Se vocês escutarem sobre a Terceira Guerra Mundial, é alarmes falsos, que ainda não vai acontecer. É nação contra nação, reino contra reino, mas é só uma guerra individual. Não é mundial. Agora o versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Ainda Jesus relatou assim, né? Igual os pastores estão relatando sobre este texto, que uma mulher, quando está grávida, que ela começa, não sei de partir de que mês, a sentir dores, contrações. E essa dor que a mulher sente na gestação é que o mundo está sentindo agora. O princípio das dores. Que tem pessoas que já começam a se amedrontar. Aquelas pessoas que falam, meu Deus, o que está acontecendo? Isso não vai acabar nunca? Vai acabar. Vai acabar porque isso é um encaminhamento das coisas que vão acontecer no futuro. E todas essas guerras é o que a elite quer. Por que a elite quer essas guerras? Por que a elite não... Por que vocês acham que a elite não quer barrar, por exemplo, falar para essa rapaziada? Não. Calma. Não se combatem com um contra o outro. Vamos viver em paz. Por que a elite, como os Illuminatis, como os jesuítas, querem que a guerra se expandem? Porque eles têm um plano que é de formar uma crise mundial, de não haver mais caso para se resolver, que você olha para o lado, não tem como mais
selecionar o caso. Você olha para o outro, também não tem. Então, quer dizer, o que vamos fazer agora? O povo vai perguntar. E vai clamar por um líder. Vai clamar por uma situação. Para o Senado, para o governo, arrumar uma solução. E essa solução eles vão resolver, que é a nova ordem mundial. Essas guerras é para formar uma nova ordem mundial. E quem será líder dessa nova ordem mundial? O Papa. Ele vai vir todo elegante, tudo bonzinho, e vai falar: vamos acabar com essa guerra. A partir de hoje, eu faço um decreto. Acabem com essas guerras. Vamos ter a paz. É isso que vai acontecer. Vai se cumprir Daniel, versículos 40 até 45, que ainda não tinha se cumprido, agora está em vigor. Ele será o líder. É o falso profeta. O Papa Leão XIV é o falso profeta. Não existe mais as cabeças do Apocalipse. Já cumpriram as 7 cabeças. Agora é o falso profeta que está em vigor. Ele será o líder de todos. E os 10 reinos que estão se formando vão obedecer a ele. Versículo 9. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Jesus aqui está falando de a partir desse momento que o Papa for o líder de todas as nações, da nova ordem mundial, e se dizer, vamos ter paz, a Bíblia é bem clara. Quando dizerem paz, virão repentinas destruições. É o que vai acontecer. Isso encaminhará para o decreto dominical, que estamos às portas. Estamos a passos largos para o decreto dominical. Por que estou trazendo isso para vocês hoje, desse tema? Porque, igual eu falei para o meu amigo, eu não esperava que esse dia chegaria. Agora, eu esperava que isso ia chegar, mas não esse ano. Que eu estava já há 2 anos querendo fazer Mateus 24, mas estava preparando isso para vocês. Agora que entrou em vigor as guerras de mais nações agora, num bloquinho ali de guerras, está se cumprindo Mateus 24. E depois dessa situação que as guerras acabaram, virá decreto dominical. E o 6º selo se abrirá. Olha o que vai acontecer com o 6º selo. Quando abrir o 6º selo. Estou abrindo aqui em Apocalipse. O 6º selo. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. Quer dizer, vai abalar. O sol se tornou negro como um saco de crina. A lua toda como sangue. A lua vai sangrar. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando é abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Quer dizer, as estrelas vão cair. Mas vai falar, Guilherme, isso já não aconteceu? Vai voltar a acontecer. Por que aconteceu no passado, no século XIX? Porque estava começando o juízo dos mortos.
estava avisando que estava começando o juízo dos mortos, que estamos em vigor agora, de 1844 para cá. E agora, quando abrir o sexto selo, será o juízo dos vivos, que vão selar quem vai escolher o selo de Deus e quem vai escolher o selo da besta. E continuando, o céu se recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Quer dizer, vai ter tempos tortuosos. E as pessoas que não estão preparadas para as profecias ficam bebendo, comendo, vivendo, passeando em shoppings, em casa de apostas, indo em casa de espiritismo, ubanda, ficam atrás de fertilidades. O mundo hoje está atrás de fertilidades. Ah, não dá nada, eu vou lá visitar lá. Ah, eu vou lá para fazer novos amigos. E nem está preocupado com isso. Aí, quando acontecer esse dia de ter um grande terremoto e a lua como de sangue e o mundo se abalar, né, o céu se abalar, como se diz, fazer aquele dia escuro, as pessoas vão falar: meu Deus, está acabando o mundo! Entrará em desespero, porque não está preparado. Eu falo isso para várias pessoas. O mundo vai sofrer, porque eles querem. Não se preparam para a profecia. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então, vai acontecer, nenhum dia vai acontecer essa destruição momentânea, como se diz. Não vai destruir nada assim no mundo, todos os lugares. Vai abalar um pouco, porque é o juízo dos vivos. Vai começar. Mateus 24, verso 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Já está um pouco em vigor isso, né? Pessoas perniciosas, pretensiosas, avarentas. 2 Timóteo, é como se estivesse eu lendo um jornal de hoje. E eu lendo o jornal de hoje, estou vivendo neste cenário. As pessoas que não ajudam um ao outro olham para as pessoas como se fossem inimigas delas. Desrespeito, não tem respeito nenhum. E no final, depois que o Papa decretar a paz e falar assim: agora, galera, vamos formar um dia que precisa ser guardado para a família se formar de novo, para vocês estarem em comunhão com a família, dar estudos bíblicos. As famílias precisam de um estudo bíblico. A família precisa... A família precisa ter um encaminhamento. É isso que vai acontecer. Então, se atentem a isso. Porque é isso que vai acontecer. Mateus 24, 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Exatamente. O que mais vai acontecer agora no tempo final? Já aconteceu, igual eu falei, no final dos anos 80 ao começo dos anos 90.
falsos profetas que diziam que era Jesus, falsos cristos. E agora vai voltar a acontecer. Falsos cristos de novo vão acontecer para solucionar o problema. É como se diz: não, pessoas, vamos solucionar isso, porque isso está atormentando as nações. Vai vir com esse discurso. Agora nos versículos 12 e 13. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. É a perseverança. É a firmeza de ver todos esses acontecimentos e não se amedrontar. É ficar firme na fé e perseverar até o fim, até a segunda volta de Jesus, de estar preparado num conceito. É isso que eu quero para a minha vida, ir morar com Jesus. É perseverar até o fim. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Aí vou chegar num tempo que, depois de tudo que eu falei, de solucionar a crise, acabar com as guerras e o Papa ser o líder de todas as nações e prolongar o decreto dominical, o que vai acontecer? Os 144 mil virão para pregar a última mensagem angélica, o último evangelho e as 3 mensagens angélicas. E vai selecionar as pessoas que vão aceitar o selo de Deus e os que vão aceitar o selo da besta. Falar sobre Ellen Goldwhite, que escreveu no livro The Herald, 24 de novembro de 1904, ela fala: o tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. Quer dizer, o que eu falei está em vigor agora. O versículo 40 até o 45 está começando a ser concluído, que o cenário está pronto para o falso profeta ser o líder de todas as nações. Estados Unidos e Irã concluem as últimas negociações nucleares, divididos em questões-chave. Essa batalha. E a pessoa vendo isso, meu Deus, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Calma, não vai acontecer agora. Não vai acontecer ainda. Segundo a Agência de Notícias da República Islâmica, 108 pessoas morreram após bombardeiros terem atingido uma escola primária feminina no condado de Minadi, na província de Hormozgan, no sul do Irã. Outras 48 pessoas teriam se ferido, afirmou o governador Mohamed Hademran. Guerras, rumores de guerras, mas calma, não se acautelai-vos, isso tem de acontecer. Pense nessas palavras de Jesus e não se atemorizam. Ataques dos Estados Unidos e Israel mataram 201 pessoas e feriram 747, diz mídia do Irã.
Atualizações ao vivo. Estados Unidos e Israel lançam mais uma rodada de ataques contra o Irã, após o assassinato de Khamenei. Temos que estudar mais também o grande conflito. Os livros de Ellen Goldwhite aqui nos alerta no que vai acontecer no futuro. Lógico que é a luz menor. A luz maior é a Bíblia Sagrada, mas ela descreve o que vai acontecer no futuro. O mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Isso é verdade. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações. Já está acontecendo. Perturbação que não cessará até que Jesus venha. Exatamente. A grande tribulação vai ser aterrorizante. Especialistas do setor alertaram que um conflito militar poderia provocar o Irã a bloquear o Estreito de Hormuz, uma via navegável estreita que liga o Golfo Pérsico ao Mar Arábico e por onde quase um terço do petróleo bruto, transportado por uma via marítima no mundo. Exatamente. Petroleira suspende embarques pelo Estreito de Hormuz após ataques ao Irã. São tudo rumores. Como o ataque ao Irã pode impactar o mercado global de petróleo e a economia. Aí tá vendo, ó. Crise está encaminhando por uma crise. Essas guerras, quando tem uma guerra, o reino sofre uma crise. Porque não entram mercadores que trazem alimento para o reino, que vendem o alimento. Os portões são fechados. E a economia está começando a impactar por uma crise. O ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, membro da OPEP, representa um risco de grave interrupção no fornecimento de petróleo no Oriente Médio, que, na pior das hipóteses, poderia desencadear uma recessão econômica global. Não sou eu que estou falando. É a mídia que está relatando. No livro Ellen Goldwhite Testemunhos, volume 9, página 11. As agências do mal estão combinando suas forças e consolidando-se. Estão se fortalecendo para a última grande crise. Grandes movimentos finais serão rápidos. A condição das coisas no mundo mostra que tempos difíceis estão bem sobre nós. Já estamos nesse momento. Os jornais diários estão cheios de indícios de um terrível conflito no futuro próximo. Está se desencadeando para um terrível conflito. Agora vou falar de Apocalipse 13. Sair de Daniel e ir para o capítulo das bestas, né? Como muitos dizem. A besta que sobe do mar, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, lá de Roma, e os Estados Unidos da América, que é a besta que sobe da terra, que vão se juntar para um decreto dominical. E no livro Grande Conflito, de Ellen Goldwhite, na página 53, ela relata: em quase todos os concílios, o sábado que Deus havia instituído era rebaixado um pouco mais. Quer dizer, foi tirando. Concílios de Nicéia, concílios não sei do que, foi tirando o sábado bíblico e trazendo o domingo. Enquanto o domingo era idêntica à proporção exaltado, destarte a festividade pagã veio finalmente a ser honrada como instituição divina, ao mesmo tempo em que se declarava ser o sábado bíblico, relíquia do judaísmo, amaldiçoando-se seus observadores. Exatamente.
No livro, no site The Economic Times, Motivação para Domingo, só precisa cumprir o seu dever e a humanidade lhe dará crédito onde você falhar, diz Thomas Jefferson. A qualquer momento, eles querem o domingo como sendo o dia santo. Há muitos para amar nos domingos, uma espécie de botão de pausa universal que nos convida a desacelerar, saborear pequenos momentos e talvez demorar um pouco mais antes de começar o dia. Para muitos cristãos, o domingo também é o dia do Senhor, um momento de adoração e reflexão tranquila. Vamos lá, vamos um pouco desse texto aí. Muitos cristãos, o domingo também é o dia do Senhor. Vamos lá. O sábado que as pessoas guardam é momento de reflexão, de estudo, de oração, de você se dedicar a Deus. Agora, as pessoas que falam, que batem no peito, falam, eu guardo o domingo, domingo é o dia do Senhor, que vão para shoppings, saem do culto, almoça e vai passear. Vai para os shoppings, para polos aquáticos, vai fazer piquenique com os amigos, falar sobre coisas vãs. É isso que é guardar o domingo? O domingo é o dia do Senhor, como vocês falam? É como se diz, é fácil assim, né? É fácil viver enganado. Vocês estão enganando a vocês mesmos. O sábado é mais do que um dia de descanso. O sábado que eles estão falando aqui é o domingo. É um sábado falso aqui. No The Daily News, em algum lugar do caminho reduzimos os 10 mandamentos para 9. Há meio século atrás, os negócios foram fechados no domingo e os eventos desportivos reconheceram o domingo como um dia para o culto. Tudo isso mudou. Quer dizer, olha o que o site está falando aqui, que eles reduziram. Querendo ou não, tá 9 mandamentos ali do catecismo romano. Eles dividiram o nono mandamento para 10, porque no 10º mandamento está falando não olhar para as coisas alheias, para a casa do próximo, e não cobiçará a mulher do próximo. E no catecismo, eles dividiram que o 9 é não olhar as coisas alheias e 10, não cobiçar a mulher do próximo. Quer dizer, que é um mandamento só. Eles dividiram em 2. Mas, na verdade, o catecismo tem 9 mandamentos. E o que o site está dizendo é que eles estão com saudades do domingo, de ter negócios fechados, como era antigamente. Mas vai voltar a acontecer. Hoje os nossos calendários estão cheios de um frenenismo. 24/7. Nós efetivamente eliminamos o 4º mandamento. Eliminamos o 4º mandamento como relevante e arcaico. Lembra-se do dia do sábado para santificar. Quer dizer, o site está relatando aqui que eles mudaram. Um relatório de American Psychological Association declarou: o estresse crônico está cada vez mais a corroer em nosso bem-estar geral. O volume psicológico e físico dos estresses na América continuará, sem dúvida, a ser bola de neve se algo não mudar. Quer dizer, é o clamor do povo.
E vocês estão falando que estão achando que eu estou louco? Não. Os sites estão relatando que o povo vai clamar por uma situação, por um chega, como se diz. Não aguentamos mais. No livro Ellen Goldwhite no Evangelismo, página 235, Deus deu aos homens o sábado como sinal entre ele e eles como teste a sua lealdade. Aqueles que depois da luz sobre a lei de Deus chegar até eles, continuam a desobedecer e exaltar as leis humanas acima da lei de Deus. Na grande crise que nos acontecerá, que nos antecede, receberão a marca da besta. Exatamente. Hoje, uma infinidade de atividades compete com a frequência da igreja. Apenas 50 ou 60 anos atrás, a maioria das empresas fechou no domingo por causa das leis azuis, por vezes chamada de leis de encerramento de domingo, que regulamentavam as atividades em deferência às tradições religiosas, que designaram o domingo como um dia de culto. Exatamente. É como se diz assim, domingo tem que ser tudo fechado. E vamos vender, comprar, tudo no sábado. É um dia ledível. É um dia como se fosse o dia da semana. Se você não pode ir na semana, vai no sábado. A perda do domingo cria novas desigualdades temporais e torna visíveis as desigualdades de gênero, desafiando a sociedade a considerar como proteger e tornar o tempo compartilhado mais equitativo. Durante muito tempo, o domingo foi o único dia verdadeiramente diferente da semana de trabalho e escola. As pesquisas mostram que o tempo passado junto nos fins de semana, especialmente nos domingos, é qualitativamente diferente daquele que nos dias de semana. Não se trata apenas de ter mais tempo, mas de um tipo diferente de tempo, mais contínuo e simbolicamente carregado. Defender o domingo, então, significa defender não apenas a possibilidade de estarmos juntos, mas a possibilidade de uma vida familiar menos desigual, menos fragmentada e mais rica de relacionamentos significativos. Quer dizer, olha que o site está falando. Está desencadeando para o domingo. Você querendo ou não, isso vai acontecer. No livro Grande Conflito, na página 53, em quase todos os concílios. Esse aqui eu já tinha lido, né? Aí, Isaías 58, versos 13 e 14. O que eu falei sobre as pessoas falar, eu guardo o domingo, mas faz coisas legíveis para si mesmo. Não, não tem estudo bíblico, não leem a Bíblia e ficam indo em polos aquáticos, em shoppings, em piqueniques, falar coisas, fofocar dos outros. Olha que Deus falou através de Isaías, no capítulo, no Isaías 58, versos 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. Quer dizer, eu estou usando esse texto como base para essas pessoas que falam que guardam o domingo, que nem sabem como que é um dia guardado. E muitas pessoas falam, mas é a partir da meia-noite. Não, é de pôr do sol ao pôr do sol. É isso que o decreto dominical vai acontecer. De pôr do sol ao pôr do sol. Do sábado ao pôr do sol até o domingo ao pôr do sol. Aí, quando acontecer isso, as pessoas vão dar valor ao sábado que nós e muitos guardam por aí.
E disse-lhe Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Exatamente. Atos capítulo 16, verso 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam reunido ali. Quer dizer, Paulo falando que foram na beira do rio para estudar a palavra, para conversar sobre qual missão que eles deveriam de cumprir, que Deus iria falar para eles, para cumprir, e estavam ali mulheres, e compartilhou isso com as mulheres. Continuando falando da besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América. Hetzev convidou o pastor que defende uma teocracia cristã para liderar culto de oração no Pentágono. Quer dizer, pastores e líderes religiosos estão indo à Casa Branca para tudo o que está acontecendo. Que vocês pensam o quê? Que lá no Irã não tem pessoas sinceras? Que são ingênuas? No Irã também não tem? No Irã não, Israel também não tem? No Catar também, que está sendo bombardeado, também não tem pessoas sinceras? E eles indo à Casa Branca para fazer uma oração a Donald Trump. Ele também defendeu a ideia de que os Estados Unidos deveriam adotar uma teocracia cristã e aderir a uma interpretação bíblica da sociedade. O Pentágono é uma das várias agências governamentais que passaram a iniciar reuniões com uma oração, realizar cultos religiosos regulares e publicar versículos bíblicos e imagens cristãs nas redes sociais desde que o presidente Donald Trump retornou ao cargo no ano passado. E líderes evangélicos retornam ao Salão Oval para orar por Trump. Aí está vendo? Desde orar pelas pessoas que estão sendo mortas ingenuamente, pessoas inocentes que estão no meio desta guerra de líderes loucos, vai lá na Casa Branca para orar pelo presidente. E tem o livro A Study Report. Olha que esse livro diz. Na página 5, no entanto, o magistrado deve promover a verdadeira religião, de alguma forma, mesmo que as circunstâncias os constranjam significativamente. Alguns atos civis são normalmente necessários, na nossa opinião, com as leis do sábado, não porque sejam deveres absolutos dos magistrados, por gênero de ação, mas porque são normalmente necessidades morais, ou seja, por espécie, elas são prudencialmente sempre necessárias e adequadas. Além disso, não agir com prudência é, em si mesmo, imoral. Está dizendo aqui que se você guarda o sábado e não age com prudência e respeita o dia, você é imoral. E a mesma coisa de você guardar o domingo, que diz e bate no peito falando que guarda o domingo, você é imoral. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. É essa desculpa que eles vão dar para prolongar o decreto dominical. Todas aquelas, como se diz assim, palavras bonitas que vão atribuir para isso. Grande conflito na página 587. Agora na página 39. Muitos hoje afirmam que desejam uma nação cristã, mas querem esperar pelo renascimento para prolongar leis cristãs. O cristianismo nominal pode ser suficiente para a aplicação efetiva das leis civis cristãs, como as leis de domingo.
Se as pessoas concordarem com o cristianismo, então, embora o renascimento seja um possível antecedente das leis cristãs e seja preferido, não é a única condição antecedente. O único requisito fundamental para prolongar uma boa lei é a eficácia. Para uma lei cristã é viável como uma mistura de cristãos nominais e fiéis. Portanto, não há necessidade de esperar pelo avivamento e reduzir a ação política cristã à pregação do Evangelho. Quer dizer, está relatando aqui que estamos a passos largos. E eu, desde o ano passado, estou falando, a partir da Copa do Mundo, que passar a Copa do Mundo, que vai ser no México, Estados Unidos e Canadá, muita coisa vai acontecer que estaremos pertíssimo do decreto dominical. Porque essas guerras estão acontecendo antes da Copa. E até a Copa do Mundo, que vai começar em junho e vai desencadear até julho, até o final do ano, a crise vai estabelecer no mundo. Agora na página 74, este sábado civil está esta cessação de negócios mundanos. É que o governo civil nos países cristãos é chamado a impor. Não só argumentou ele é a prática do sábado, os direitos cristãos é o comando de Deus. Mas o sábado civil é necessário para a perseveração das nossas instituições livres e da boa ordem da sociedade. A moral é dependentemente da religião. E, portanto, um dia deve ser reservado para a instrução, de fato. Se o sábado for abolido, a fonte de vida para o povo será selada. Continuando na página 74, Odigi chegou mesmo a dizer que se o governo desconsiderar o dia de sábado e dirigir aos tribunais e órgãos legislativos para estarem abertos no dia do Senhor, os negócios públicos fossem transacionados como nos outros dias, seria um ato de tirania que justificaria a rebelião. Quer dizer, está falando aqui no dia do Senhor, mas não é o sábado, é o domingo. Que se fazer isso no domingo é contra a lei. É um caso que não tem cabimento. Página 94. Presbiterianos americanos, tanto individualmente como nos tribunais da igreja, defendiam sanções civis contra violações da primeira tábua da lei de Deus, particularmente o sábado e ocasionalmente blasfêmia. Até mesmo os virginianos, que provavelmente estavam menos inclinados a favorecer um Estado distintamente cristão, reconheceram a importância das leis do sábado para uma sociedade. Página 95. Mas o governo civil ainda pode fazer leis que reflitam a religião majoritária e os interesses de um povo, incluindo as leis do sábado, e ao fazê-lo o Estado age por revelação geral. Por necessidade, escreve Robson, a lei americana deve reconhecer o fato de que o cristianismo protestante é a religião do povo porque essa lei é o reflexo da vontade do povo. É como se diz, vamos fazer esse discurso para o povo acreditar em nós. E vai acontecer. No livro Ellen Goldwhite, no manuscrito, página 163, ela fala: os que calçam os pés à lei de Deus fazem leis humanas, que eles obrigarão as pessoas a aceitar. Homens imaginarão, deliberarão e planejarão o que irão fazer. O mundo inteiro guarda o domingo, dizem eles. Por que este povo, cujo número é tão pequeno, não haveria de proceder de acordo com as leis do país? Entenderam o texto? O mundo bate no peito e fala que guarda o domingo. E tem aquele pequeno número de pessoas que guardam o sábado. Eles vão falar: por que eles não haveriam de proceder de acordo com as leis do país?
Por que eles não vão obedecer? Vamos perseguir eles. Aí, agora no mês de março, vai acontecer que muitas pessoas não estão acreditando. Ah, será que vai acontecer? Não vai acontecer? Olha só, sites estão falando. Nem é Ellen Goldwhite, não é eu, por mim mesmo, estou falando isso, eu inventei isso. É sites que giram mundialmente. Supermercados vão fechar mais tarde no fim de semana para compensar a nova lei. Redes de supermercados ampliam expediente para compensar fechamento aos domingos, imposto por acordo estadual. Quem está por trás disso, de fechar os mercados no domingo? Os sindicalistas. E Ellen Goldwhite, há 150 anos atrás, falou: os sindicalistas vão fazer uma grande tribulação como nunca houve. Está começando. Supermercados fecham aos domingos e passam a estender horário às sextas e sábados para compensar nova lei estadual. Veja como as redes reorganizam o expediente e o que muda no funcionamento até outubro. Quer dizer, olha só, o que eu falei da crise até o final do ano? Que vai desencadear por uma crise. Está aí, ó, até outubro. Eles vão experimentar como é ter os mercados fechados aos domingos. E se ter o mercado fechado aos domingos funcionar, belezinha, eles vão falar, se os mercados deram certo, vamos fechar as outras coisas também. E assim desencadear para um decreto dominical. A elite não falha, povo de Deus. Eles têm tudo em mente. Dia Europeu do Domingo Sem Trabalho, garantindo a coesão social em toda a Europa. Aí o texto fala: todos os anos, no dia 3 de março, o Dia Europeu do Domingo Sem Trabalho é um momento para celebrar e reafirmar a importância de um dia de descanso semanal, partilhado por todas as nossas comunidades. Um dia para convidar cidadãos, trabalhadores, membros da igreja, empregadores e líderes políticos a refletirem sobre os benefícios sociais, culturais e de uma saúde, de um dia de descanso sincronizado, para garantir a coesão social. Esta importante tradição precisa ser protegida. Quer dizer, temos que colocar o domingo em vigor. É isso que eles estão fazendo. Então, quer dizer, povo de Deus, é essa manifestação que a elite quer impor a você. Então, não deixe de estudar a Bíblia Sagrada, de ler a lei de Deus, que é o sábado do Senhor que Deus garantiu para nós guardar, a obedecer a sua lei, e não a lei humana que quer tacar o domingo como dia de descanso. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!